Quem é o Talibã, o que come, como passa o seu momento de lazer, o que estão fazendo no Afeganistão. É sexta, ou é agora. Eu trouxe o professor da área de humanas, Cláudio Custódio, que faz um resgate histórico de como aconteceu o surgimento do Talibã. Se liga, já confere, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no canal da Curiosa. E já queria deixar aberto aqui para você lembrar para a gente de onde vem o Talibã. Obrigado pelo convite, Suelen. A criação do Talibã remete a 1994, alguns anos após o fim da Primeira Guerra do Afeganistão. É muito interessante que o estudante, o curioso sobre o tema da geopolítica, entenda que ocorreram duas guerras do Afeganistão. Uma entre 79 e 89, que é quando a União Soviética invade o Afeganistão no contexto da Guerra Fria, e outra é a invasão dos Estados Unidos sobre o Afeganistão após os atentados do 11 de setembro. Na Primeira Guerra, os Estados Unidos ele se aliou aos afegãos para lutar contra a União Soviética socialista. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos será o inimigo do Afeganistão e especificamente do Talibã, que estava no poder já nessa altura da história. Percebam que o Talibã não chega a ser um agressor direto dos Estados Unidos, mas o Talibã apoiou e protegeu a rede terrorista Al-Qaeda, do famoso e finado Osama Bin Laden. Então, Osama Bin Laden e a Al-Qaeda tinham proteção do Talibã, e é por isso que o Afeganistão é o primeiro país a ser alvo da chamada Guerra ao Terror, iniciada pelo George W. Bush, presidente dos Estados Unidos na época. Então, após 11 de setembro, semanas depois, os Estados Unidos já invadem o Afeganistão e ficam por lá cerca de 20 anos, quase 20 anos, né? A gente está em agosto já, 2021, quase 20 anos. Essa ida e essa permanência dos Estados Unidos lá no Afeganistão, que durou aí quase 20 anos, e a gente se pergunta por que eles saíram, já que eles investiram trilhões de reais e trilhões de dólares. O que motivou a saída dos Estados Unidos do Afeganistão? Eu vou fazer mais um paralelo histórico, tá? Também com o contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos movem uma guerra também longa contra o Vietnã, também no contexto da Guerra Fria, e também com o intuito de manter uma estrutura capitalista naquele país do Sudeste Asiático. Os Estados Unidos, diante da grande pressão da opinião pública, lá naquela época, nos anos 70, 75, para ser mais preciso, os Estados Unidos acabam retirando as suas tropas do Vietnã. Havia uma pressão diante dos mortos, né? Os americanos voltando em caixões, aquela cena que a gente viu já em muitos filmes, em muitos livros, a bandeira sobre o caixão, muitos voltando dependentes químicos. Naquela época, a heroína era uma droga que estava muito forte. Então, os soldados, para vivenciar os horrores, para sobreviver até psicologicamente lá, os horrores da guerra, acabavam se drogando, muitos voltavam amputados, enfim. A opinião pública pressionava o governo americano para que os Estados Unidos voltassem com suas tropas. E isso acabou acontecendo naquele momento, naquele contexto histórico. E agora, 20 anos de guerra, não tão violentas no contexto numérico para os soldados americanos, mas ainda assim uma guerra muito cara, muito longa. Isso gerava uma pressão da opinião pública. Querendo ou não, nos dois conflitos, os Estados Unidos lutavam do outro lado do mundo, com recursos exorbitantes. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos em 2008 vivem uma crise econômica seríssima, que se arrasta por vários anos, né? Quebra da Bolsa de Valores. Então, nesse caso mais especificamente, houve um impacto econômico considerável. Isso leva a uma pressão sobre os presidentes e isso leva à retirada das tropas. O Barack Obama, ele é o primeiro, durante a sua campanha presidencial, a já prometer a retirada das tropas. Mas ele não cumpre. Pelo contrário, ele aumenta o efetivo militar no Afeganistão. O Donald Trump, ele vem com a promessa também de retirar as tropas, mas ainda assim ele mantém as tropas até o final do seu governo. Já na reta final, no último ano, ele chega a negociar com o Talibã. É importante
o curioso perceber que os Estados Unidos já negociava com o Talibã e a condição era: Talibã, a gente já pode até aceitar a sua participação aí no poder no Afeganistão, mas você não pode, de forma alguma, dar proteção mais uma vez a redes terroristas, como a Al-Qaeda e, mais recentemente, o Estado Islâmico, que, de certa forma, é uma cria, digamos assim, da rede terrorista Al-Qaeda. O Estado Islâmico ficou muito famosa por aquelas imagens de decapitações no YouTube, as pessoas sendo queimadas vivas, remete a um extremismo absurdo também. Então, há toda essa pressão, e o Donald Trump vinha negociando, e o Joe Biden agora, quando assume a Casa Branca, ele rapidamente acelera o processo, iniciado pelo Trump, e retira as tropas. Para você ter uma ideia, Suelen, o projeto inicial era que as retiradas fossem feitas até novembro. E ele acelerou tudo, e agora, em agosto, todo mundo, os soldados já foram embora, né? E a situação está aí, né? O desespero da população. Muitos trabalhavam juntos aos americanos. A situação das mulheres é uma das mais difíceis, mas minorias étnicas, o quadro é dramático. Quem financia as redes terroristas lá no Afeganistão? Eles conseguem recursos de onde? Na verdade, existem muitos grupos no contexto do Oriente Médio, Norte da África e até mesmo na chamada África subsaariana, com Boko Haram, por exemplo, na África, o Estado Islâmico muito forte entre a Síria e o Iraque, a própria rede terrorista Al-Qaeda, que hoje está bem mais fraca comparado ao período do 11 de setembro de 2001. O Talibã, especificamente, é interessante percebermos que o Talibã, ele não necessariamente ele deve ser visto como uma rede terrorista, tá? O Talibã ele tem uma atuação entre a fronteira do Afeganistão e a fronteira do Paquistão. Essa é a área de origem do Talibã, em 1994, e essa é a área de origem da tribo que deu origem ao Talibã, os Pashtun. Uma pronunciazinha que não sai muito bem aqui. Mas essa tribo, então, ela inicia o Talibã lá em 94 e expande, vou falar de organização, né? E eles tomam boa parte do poder no Afeganistão. Eles nunca chegam a controlar totalmente o Afeganistão. Eles controlam 2/3 do país no auge, em 2001, e nesses últimos 20 anos eles ficam reclusos a alguns redutos do Afeganistão, nas montanhas. E aí vem a pergunta, né? Quem financia o Talibã? Em grande parte, o ópio. O financiamento é feito por tráfico de drogas. E isso é surreal, se você considerar que é um grupo religioso, extremista. Mas é o ópio, base dos recursos, e também sequestros. Eles usam os sequestros como uma forma também de captar dinheiro. Aí eu quero só fazer um paralelo curioso com a situação na Colômbia, né? Durante quase mais de 50 anos, a Colômbia viveu uma guerra civil e as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, lá no contexto também de Guerra Fria, também era financiado pelo quê? Tráfico de drogas, cocaína e também pelos sequestros. É só para a gente perceber como essas organizações que andam ali na clandestinidade, elas são financiadas de forma bem escusa. Agora, mais uma vez, não necessariamente nós devemos analisar o Talibã como uma organização terrorista, tá? No Paquistão, por exemplo, eles são vistos como terroristas, mas no Afeganistão, nos últimos anos, eles já eram vistos por boa parte da dinâmica dos estados no mundo como uma entidade reconhecida a ser negociada, ou a passar por negociações. A maior prova disso é que o Trump já tinha articulado uma certa conversa com um grupo, e algumas semanas atrás a China encontrou emissários do Talibã e já negociava com o Talibã essa transição aparente do poder. Tá? Assim, todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Quem é ligado na área de geopolítica, de relações internacionais, já entendia que isso ia acontecer. Era uma questão realmente só da saída das tropas americanas. Acho que a surpresa foi a velocidade com que isso aconteceu. Professor, habitualmente,
O Afeganistão, ele sobrevive de quê? Ele é um país produtor, ele tem a economia dele gira em torno de quê? É um país miserável. Não tem como não ser miserável. Vamos lá, só para voltar mais uma vez para a história. No final do século XIX, os ingleses tentam conquistar o Afeganistão e as tribos afegãs lutam contra os ingleses. Né? Na Guerra Fria, os soviéticos lutam contra os afegãos, eles expulsam 10 anos depois. Agora, 20 anos depois, os afegãos lutam contra os Estados Unidos, resistem. O Talibã é um grupo extremamente radical, onde, poxa, o cinema é proibido, teatro, televisão é proibido de maneira geral, fotografias são proibidas. Então, falar em economia afegã é falar em uma economia muito precária, de comércio local, e, mais uma vez, o ópio acaba sendo a base da sua economia. Eu não tenho um dado estatístico preciso, Suelen, para te falar, mas é muito provável que a sobrevivência do país, em grande medida, seja baseada nas plantações de ópio e no comércio do ópio. Tá? Mas em termos de comércio em larga escala, inserido no processo de globalização legal, né? O ópio eu vou colocar na ilegalidade, mas dentro de um comércio legal, nada expressivo. A própria dinâmica do petróleo, que é muito forte no Oriente Médio, não é tão extensiva, tão poderosa no Afeganistão. Só um detalhe, você perguntou quem é que financia esses grupos, né, agora há pouco. Parte dos grupos do Oriente Médio são financiados pelo petróleo também. Tá? O Estado Islâmico, por exemplo, ele é financiado pelo contrabando do petróleo, no auge da sua atuação, quando o Estado Islâmico chegou a controlar boa parte da Síria e do Iraque. Então, eles exploravam e contrabandeavam o petróleo. Grupos menores acabam tendo financiamento de endinheirados do Oriente Médio, também vinculados ao petróleo, que simpatizam com essas causas. E quando eu falo em causas, se você pensar no Talibã, é expandir o Islã a todo custo, combatendo o cristianismo, combatendo o ateísmo e todas as outras crenças e não crenças que existem no mundo. Então, esse é o maior problema do Talibã. Na sua opinião, se a gente pudesse fazer aqui uma previsão dos próximos acontecimentos no Afeganistão, a sua opinião é de que qual seria o cenário daqui para o próximo ano em relação à política internacional e o Afeganistão? A Rússia e a China vão se aproximar do Afeganistão naturalmente, né? Vai ser um parceiro econômico. É interessante você perceber, Suelen, e os ouvintes e quem vier assistir depois, que nós estamos falando de uma área de influência, uma disputa histórica por uma área de influência. Hoje a Rússia e a China, que são aliados militares, potencialmente aliados militares contra o Ocidente, têm interesse na região. Então, no momento em que os Estados Unidos se retiram daquela área, surge um vácuo de poder e a Rússia e a China vão se apropriar desse vácuo e vão se estabelecer relações econômicas, comerciais, em especial venda de armas e o que o Afeganistão vem a poder oferecer. Mas Rússia e China vão se apoderar da região economicamente falando. A Europa vai viver mais uma crise migratória, né? Muita gente já está fugindo, nós vimos as imagens, o avião, toda aquela dramaticidade, muitos afegãos vão fugir e o destino natural é a Europa, por uma questão mesmo geográfica, de maior proximidade, muitos vão atravessar o Oriente Médio para chegar à Europa, e eu estou falando da Europa porque normalmente é um local de maior visibilidade dentro da dinâmica migratória, mas a população afegã, como regra, ela vai migrar para os países vizinhos, países do Oriente Médio, que já vivem crises migratórias, né, como Síria e Iraque, e o próprio Paquistão, que é um país que já tem uma influência do Talibã, mas que ainda vive o modelo democrático. Em relação ao Paquistão, só fugindo um pouquinho da pergunta, o Paquistão tem uma peculiaridade. É o único país muçulmano que é uma potência nuclear. Então, o mundo sempre está de olho no Paquistão devido às possibilidades de ascensão do Talibã. O mundo não permitiria.
né? Isso que aconteceu no Afeganistão não poderia ocorrer no Paquistão, né? Pela complexidade do Paquistão em ser uma potência nuclear e ter um arqui-inimigo, que é a Índia, que também é uma potência nuclear. Então, é um tabuleiro de xadrez, a complexidade é imensa, mas uma das consequências diretas, nesse momento, será uma onda migratória para os países vizinhos, e muito provavelmente essa onda migratória chegará à Europa. E, para a população local, provavelmente, fuzilamentos, muita morte, as mulheres diretamente não vão mais estudar, voltarão a uma situação de proibição absoluta de qualquer tipo de liberdade, por menor que fosse, mas de liberdade que elas viessem a ter. Normalmente a mídia trabalha muita coisa da Sharia, né, que é aquela roupa, Sharia não, desculpa, a burca, que é aquela roupa que se cobre toda a mulher, mas aquele é só um ponto, embora seja o mais visual, mas aquilo é só um ponto diante de tudo que a mulher passará a vivenciar como objeto sexual, um objeto reprodutor, escravizada, obrigada a se casar ainda praticamente com 12 anos de idade, no início da adolescência, ou ainda criança, com 10, 11 anos de idade. E, bom, mas por incrível que pareça, a chegada do Talibã ao poder vai gerar certa estabilidade nas estradas do país, que nesse momento são muito perigosas, e isso, com o tempo, vai levar a uma retomada das relações comerciais entre as cidades. Então, esse é o pior momento que o Talibã pode viver. Nas próximas semanas, o Talibã estando no poder, ele vai restabelecer a ordem e a vida vai voltar, entre aspas, ao normal. Ao normal comercialmente falando. As feiras, né? Do mesmo jeito que a gente tem feira aqui nos bairros de Natal ou nos municípios do interior, o Afeganistão também tem as feiras. E isso movimenta a economia local. Isso faz parte da dinâmica cultural, econômica daquele país. Então, com o tempo, as coisas vão se normalizar, mas, do ponto de vista dos direitos humanos, a situação do cidadão em si, a opressão será uma regra, né? Com certeza, algumas imagens bem fortes vão surgir aí nas próximas semanas. Professor Cláudio Custódio, muito obrigada aqui por sua participação no canal da Curiosa. Eu vou deixar aqui aberto, caso queira trazer mais alguma mensagem, alguma informação que ficou faltando, fique à vontade. Professor, fala muito mesmo, hein? Obrigado. Bom, Suelen, eu gostaria de convidar aí todos para seguir o meu Instagram, é a rede social que eu uso aí para divulgar alguns vídeos. Não sei se foi assim que você chegou a mim, mas okay, obrigado, viu? Estou à disposição. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo e queria pedir aqui aquele nobre reconhecimento para esta que faz este grande canal, o Canal da Curiosa. Se inscreve no nosso canal, o botão de inscrever é esse vermelhinho que fica abaixo do quadrinho do vídeo. Vai lá, inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curte e compartilha e muito obrigada. Até a próxima. Tchau!